Corinthians e Palmeiras, né? O Flamengo hoje conseguiu um patrocínio master de 170 milhões por 2 anos. Mas hoje o Flamengo é uma marca muito mais atrativa do que é, nesse momento, a do Corinthians, que é tão gigante quanto. Mas assim, ó, o patrocínio fechado para esse próximo ano. O Flamengo vai ter 225 milhões. O Palmeiras a gente colocou porque é uma conversa recente da nossa produção, no nosso site. 177 milhões o patrocínio anual que entra de receita com camisa do uniforme do Palmeiras. Então, assim, esses são os dois clubes que hoje têm a vida mais saudável, embora tenham realidades diferentes, né? Porque esses milhões de diferença, uma diferença significativa dentro do futebol. Muito. Aqui no futebol, se você fala em 1 milhão, as pessoas acham que é barato, né? Mas a vida com 1 milhão, você conserta a vida de 90% da população brasileira, né? Se cada brasileiro tivesse essa possibilidade de ter R$1 milhão, né? A gente tem que entender todo esse drama. Agora, tem aquela discussão também, o Corinthians disse que vai vender a camisa por 200. Já tinha 100 e tantos e vai fechar o patrocínio master. Mas olha o tempo que o Flamengo demorou para chegar nesses 225 pós-reestruturação. Porque é um atalho para chegar e competir em um nível que o Flamengo e o Palmeiras atingiram com mais tempo ali. Claro, cada um à sua maneira. Você teve a gestão do Paulo Nobre, você teve um patrocínio muito forte do lado ali com a Crefisa, tudo isso ajudou muito também a reestruturação do Palmeiras. Só que o Palmeiras não se apegou só a isso, o Palmeiras se reestruturou também. Em outras frentes, né? Para hoje ser um time estável, para ser uma potência sul-americana. O Flamengo ele construiu um caminho que você lembrou muito bem, Dani, com o Bandeira, primeiro segurando um pouco a casa, fechou a torneira, pagando dívida, times mais fracos. Aí ele começa a soltar um pouco quando contrata um Diego, quando contrata um Paulo Guerreiro, sem título. Passou um tempo, só que ele avisou, quando organizar a casa, vai chegar em um ponto de que vai ser difícil ganhar do Flamengo. Isso aconteceu. Está empilhando taça. Da onde é que vem o dinheiro do Flamengo? Uma parte da receita está ali, ó. Daí vem o dinheiro. Patrocínio mais de 170 milhões. É uma parte da receita. Porque hoje o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Por isso que tem grana para contratar um Léo Ortiz, para contratar à vista, chegar lá no River Plate e pagar 80 milhões de reais. Faz o Pix aí, 80 milhões de reais. De La Cruz, melhor jogador do Campeonato Argentino. Vou comprar. Só que construir um caminho para isso. Eu acho, com sinceridade, o Flamengo é um exemplo nesse sentido. E eu acho que o Corinthians, a gente está debatendo, ele tá querendo um atalho. Ele está indo para o all-in. Ele está indo naquela tática, né, de vamos formar um time forte agora, que você vai começar a arrecadar, vai entrar dinheiro. Só que isso é sempre muito arriscado, na minha opinião. Existe uma coisa no futebol que é uma roda que gira o futebol, né? O futebol ele gira como se fosse uma roda. Você tem bom time, você tem bilheteria, você tem conquistas, né? E você pode montar melhores times. Você tem bilheteria, tem dinheiro que entra nas conquistas, e essa roda do futebol... Base vendendo também. Essa roda do futebol, ela gira muito frequentemente. O Corinthians vendeu 2 meninos agora, um para a Bélgica e o Moscardo vendeu para o Paris Saint-Germain. Mas tinha que vender o Moscardo para o Paris Saint-Germain porque o Moscardo foi vendido quase pelo dobro que ele valia. O Moscardo valia 58 milhões, se fosse no mercado, numa situação normal, e o Paris Saint-Germain deu 112. Então o Corinthians falou, me dá logo esse 112 aqui. Entendeu? Esse é mais um recurso que vai entrar. Só que são 112 milhões e eles não são pagos uma nota em cima da outra. Muito bem que o Sheik poderia colocar, né, uma nota de dólar em cima da outra, porque para ele não ia fazer nenhuma diferença. Para o Corinthians faz. É mais um dinheiro que entra. É mais uma arrecadação que o Corinthians pode explorar. Então, agora, a camisa do Flamengo, quanto é que dá o valor total da camisa, 225 e 800. Eu não vou menosprezar 800 mil, não. Não. Você está falando só da camisa, né? Só da camisa. Olha o que entra com venda de jogador, bilheteria. Tem a venda de camisas, que é uma quantidade enorme, que a torcida do Flamengo compra a camisa do Flamengo, que é uma coisa de maluco. Como a torcida do Palmeiras compra, como a torcida do Corinthians, desses que a gente está falando, do Atlético Mineiro, do Internacional, do Grêmio. Né? Esses dos times que fazem muito movimento. Ô, Pascoal, em torno você quer um exemplo? Porque às vezes a gente está citando Flamengo e Palmeiras. Acabei de citar aqui o Petralha.
A gente está vendo o Atlético Paranaense atacando muito bem o mercado sul-americano nessa janela que está agora. Sim. Porque é um clube organizado financeiramente que pode fazer esses movimentos. É um time que se colocou e passou muito clube maior do ponto de vista de tradição, com todo respeito ao Atlético, né, que tem mais torcida, vamos colocar dessa forma. Sim. Hoje é um time muito mais competitivo, ganhando Copa do Brasil, Sul-Americana, brigando na parte de cima da tabela, só que ele se organizou para chegar nesse ponto de ser agressivo no mercado e ter a capacidade para contratar, para investir milhões em jogador. O mesmo acontece com o Flamengo, o mesmo acontece com o Palmeiras. Outras equipes é muito o que a gente vê lá na década de 90, de 80. Vamos comprar e se ficar aí com calote, depois a gente resolve. Na década de 70, a torcida do Corinthians, que buscava um título paulista e só conquistou esse título em 77, e muito torcedor do Corinthians, muito torcedor mais antigo, acha que essa é a maior conquista do Corinthians, que é o Paulista de 77, de sair da fila e não conquistar títulos. A torcida falava assim, compra que a gente paga. Por quê? Porque o torcedor do Corinthians lotava o Morumbi com 120 mil pessoas, lotava o Pacaembu, todo jogo, continua todo jogo do Corinthians lotado. Todo jogo da Arena do Corinthians é lotado, 40 mil, 42 mil, 40 mil. A bilheteria é uma coisa que não dá para dizer que não está nessa conta. Não dá para o Corinthians não pode se queixar da sua torcida. Não pode se queixar por muitos motivos. Primeiro motivo, a torcida do Corinthians vai. Segundo motivo, a torcida do Corinthians consome o Corinthians. Terceiro motivo, a torcida do Corinthians é uma das poucas que eu conheço que não abandona o time dentro de campo. Não, jeito. O time pode estar jogando uma draga, o time tomou um baile do Bahia. Que eu acho que esse resultado contra o Bahia, né, aquela derrota para o Bahia, aquela goleada que sofreu do Bahia, jogando em casa, determinou o resultado da eleição do Corinthians. Porque foi terminou o jogo, poucos dias depois, né, já tinha eleição. E aquilo determinou, para mim, muito, muito o panorama do que iria acontecer na eleição do Corinthians. A questão financeira, ela acaba falando em outras frentes, né? Para o torcedor, o que importa é o futebol, o que importa são os títulos. E quando você consegue criar essa atmosfera de fazer um clube agradável e competitivo para quem trabalha nele, você consegue situações como a que o Flamengo tem agora para resolver. O Flamengo está com o contrato do Everton Ribeiro na mão, está pedindo que o Everton Ribeiro assine 1 ano de contrato. O Everton fez uma contraproposta por 2 anos, ele queria 2 anos de contrato, mas o Flamengo sabe das conquistas, dos valores, sabe também de um desejo pessoal do atleta de continuar vivendo no Rio de Janeiro e está usando isso para um contrato que vence daqui 2 dias e meio, 31 de dezembro. E a gente não está falando de um atleta que não tem proposta de outro lugar. Não, ele tem mercado em outros grandes do futebol brasileiro, se for a opção dele. Disputou a Copa do Mundo, gente. É um cara que tem, para mim, é um cara que tem ainda muita qualidade para demonstrar no futebol brasileiro. Tem gente que já acha que não, que a idade chega e tal. Eu também. Eu sei que às vezes tem algumas limitações físicas, eu entendo isso. Mas ele entra sempre e resolve no Flamengo. Sim. Quando ele não começa jogando e ele entra, ele resolve o jogo para o Flamengo. Eu sei de muitos clubes que têm vivo interesse, inclusive o Corinthians. Corinthians, Internacional, Corinthians Cruzeiro. Tem muito interesse que ele seja... Ele, inclusive, no Cruzeiro, foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, né? A memória afetiva dele do Cruzeiro deve ser muito agradável, porque... O craque do brasileiro. Foi jogador que teve uma passagem brilhante, depois de lá foi para a Arábia, né? E depois é que veio... Ele vai para a Arábia e depois ele volta para o Flamengo. Vem para o Flamengo. Enfim, se sou dirigente, eu fico de olho nessa aí, porque a possibilidade de ter um jogador dessa qualidade no meu time, puxa vida, tem um monte de... E se você fosse o Everton Ribeiro? Oi? E se você fosse o Everton Ribeiro? Valeria muito o que eu penso. Valeria muito o que eu penso. Por exemplo, eu quero 2 anos de contrato. O Flamengo fala, eu te dou um só. Mas tem time que me dá 2 anos, eu vou no time que me dá 2. Estão oferecendo. Eu acho que esse que é o ponto, né? Porque ele é um cara que tem muito mercado. Eu acho o Everton Ribeiro um craque aqui no futebol brasileiro. Ele já mostrou isso em diversas oportunidades. Da geração dele, é um dos mais vitoriosos. É um cara absolutamente histórico. Jogou muito no Curitiba, no Cruzeiro. Né? No Flamengo dispensa comentários também. Chegando em seleção brasileira, disputando Copa do Mundo. E por conta de tudo isso, um cara que com o Dorival voou no Flamengo, jogando de uma maneira diferente, né, num posicionamento um pouco diferente ali no meio campo. Losango do meio campo. Exatamente.
ele tem muito mercado. Então, assim, o Flamengo acho que está certo em ter uma convicção de oferecer, um ano de contrato. A gente quer você aqui, mas estamos te oferecendo um ano de contrato. Só que outros clubes, para atrair, te ofereço 2 anos aqui. E aí o jogador fica, de fato, mexido. É uma decisão muito pessoal, porque, assim... Ele não abriu conversa ainda. Ele está tentando esgotar tudo que ele pode dentro do Flamengo. Identificado. Tem motivos pessoais, assim, de adaptação familiar, de ter um imóvel recém-comprado na cidade. Tem vários motivos pessoais. E eu acho que, além disso, tem a questão que a gente já colocou aqui da certeza de estar num clube estruturado. Eu sou dirigente desses outros times do Campeonato Brasileiro. Agora o Atlético Mineiro contratou o Scarpa, né? Sim. Mas dos outros todos... Tirando o Flamengo e que está discutindo com ele, e Atlético Mineiro, todos os outros 18, nossa, o telefone deve estar tocando. O Everton Ribeiro seria titular, acho que em 98% dos clubes brasileiros. No Flamengo ele não é. Dos 20 da Série A. Dos 20 ele jogaria em 18. No Flamengo hoje ele não é, né? No Flamengo hoje ele não é, provavelmente não vai ser no ano que vem, mas ainda é uma peça muito importante e é necessário você ter jogadores, ainda mais em um calendário de Copa América, que não vai parar o Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, o Flamengo vai ter o Pulgar na seleção chilena, vai ter o De La Cruz na seleção uruguaia, o Arrascaeta. Você precisa ter jogador lá para atuar durante a Copa América. O Everton Ribeiro é uma peça muito importante por conta disso. Mas ele seria titular e acho que qualquer clube do futebol brasileiro. A gente está falando de um jogador extremamente diferenciado. Eu acho que ele não desaprendeu. Eu acho que ele foi mais um jogador que caiu de produção e um ano muito ruim do Flamengo até a chegada do Tite. Só mais um que caiu de produção. Agora ele, Gabigol, esse jogador, Bruno Henrique, são todos jogadores ainda acima da média dentro do futebol sul-americano. A ver, tem data para acabar a novela, ou se não, a série pode começar uma nova temporada, né? Porque 29, o Everton tem contrato até o dia 31 de dezembro com o Flamengo, que analisa a contraproposta do jogador. Vou fazer um intervalo rapidinho, mas depois tem anúncio no Vasco da Gama, hein? Já renovou. Ter 2 milhões de reais num zagueiro que foi dúvida, que não se firmou na zaga lá na Europa e volta agora como dúvida. No Vasco, chega para ser titular absoluto, mas no Flamengo, de fato, eu acho que eu prefiro o Léo Ortiz, que eu acho que tem mais chances de dar certo. E por falar em Léo Ortiz, tive uma atualização aqui não muito boa sobre essa história. A pessoa me respondeu o seguinte: está difícil, Venê, está travando. O problema não é nem só o valor, porque eu acho que no valor o Flamengo chega. O problema é a forma de pagamento também. Isso também está pegando. Aí eu fui e questionei a pessoa: mas e o interesse do jogador, a vontade do jogador não está pesando? A pessoa foi responder: Venê, estamos falando do Red Bull Bragantino. Hoje o Red Bull Bragantino, financeiramente falando, está bem. Não é obrigado a vender. Existe um acordo ali com o Léo Ortiz para facilitar, entre aspas, uma venda nessa janela de transferência. Caso ele topasse uma proposta, ele topou a proposta do Flamengo, mas, obviamente, o Red Bull Bragantino também olha para o seu lado. As conversas estão em andamento. No lado do Flamengo, eles confirmam que está difícil, está travando, mas que estão confiantes para conseguir a contratação em definitivo desse jogador aí, que é um pedido do Tite, é prioridade. Já falei para vocês que Félix Torres foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo até gostou do nome, mas o Tite quer o Léo Ortiz, pediu o Léo Ortiz, e fica aí a atualização para vocês. Está difícil, ainda não está sacramentado, mas agora é aguardar. Everton Ribeiro, galera, até a gravação desse vídeo aqui, dia 29 de dezembro, tá bom? 19 horas e 1 minuto, o staff do Everton Ribeiro não tinha recebido nenhum retorno do Flamengo, tá bom? Antes de iniciar a gravação, perguntei, a pessoa respondeu: não tivemos resposta ainda. E é isso, é aguardar. O Everton Ribeiro fez uma contraproposta do Flamengo, o Flamengo provavelmente vai responder negando, porque o Flamengo bate o pé, 1 ano de contrato, não tem redução salarial, teria apenas um reajuste ali de acordo com a inflação, algo bem pequeno, não teria aumento salarial também não, é 1 ano de contrato e pronto. Mas o Everton Ribeiro, pelo visto, não está muito contente em receber apenas 1 ano de contrato, né? Então, é aguardar, galera. Assim, eu particularmente, eu tenho a minha opinião. Eu acho que não precisa do Everton Ribeiro. Até porque a próxima informação agora vai me dar mais motivo ainda para eu achar isso. Sabe por quê? O Flamengo abriu negociação para tentar a contratação do meia Evander, ex-Vasco, que está atualmente no Portland
Timbers, da MLS dos Estados Unidos. Para quem não se recorda desse jogador, galera, vamos lá. Ele tem 25 anos, tá? É cria do Vasco, começou no Vasco da Gama, se destacou com a camisa do Vasco e depois de se destacar com a camisa do Vasco, ele foi vendido ao futebol, a um clube do futebol dinamarquês, que é o Midtjylland, não sei pronunciar não, tá bom? É um nome bem difícil, e lá ele ficou durante 4 temporadas jogando muita bola. Ah, mas é futebol dinamarquês, mas muito brasileiro vai para lá e não consegue se firmar. Lá ele se firmou, ficou 4 temporadas, se destacou bastante também, e aí o clube da MLS foi e contratou esse jogador, pagando alto, não pagou barato não, tá? Para quem não se recorda, no começo de 2023, esse clube da MLS pagou ao clube dinamarquês 53 milhões de reais, tá, galera? Para contratar esse jogador. Na ocasião, ele tinha 24 anos. E ele foi muito bem nessa temporada com a camisa do clube da MLS, pelo Portland. Ele foi muito bem, 24 jogos, fez 11 gols, deu 4 assistências e nem estamos falando de um atacante. Ele é meia. Ele é meia. E aí, eu pergunto para vocês, Flamengo tentando o Evander, que informação que eu tenho, que quer jogar no Flamengo, toparia o projeto. O Flamengo não conversa com o clube sem ter o ok do lado do jogador. Já tem o ok do jogador. Está conversando com o clube lá porque quer comprar o jogador e mesmo assim o clube da MLS dificulta a vida do Flamengo. Mas, com a possível vinda do Evander ou outro jogador para essa posição, para que vai renovar com o Everton Ribeiro? E a sensação que eu tenho, pegando essas duas negociações, que o Flamengo está deixando o Everton Ribeiro em banho-maria. A questão do Everton Ribeiro, contrato até o dia 31, vive as últimas horas. Mais 72 horas. Mais 72 horas, por enquanto não há definição. Tem também o Luiz Henrique, não sei se há disputa com o Fluminense, muito se fala que o Fluminense também está interessado. O Flamengo também chegando junto aí nessa possível contratação. É o mercado da bola do Flamengo. Alguma informação sobre essas movimentações todas do Flamengo, Mauro César? Bem, vou tentar fazer aqui um pacote do que eu falei com algumas pessoas entre ontem e hoje de manhã. Agora até o finalzinho da manhã. Sobre o Everton Ribeiro, o Flamengo mantém a proposta de 1 ano. Está irredutível. 1 ano de contrato. Nada de metas para renovação automática, 2 anos, nem pensar. É 1 ano de contrato. É a proposta do Flamengo para o Everton Ribeiro. Os salários dele não devem mudar, deve continuar ganhando a mesma faixa. Pode ter até uma correção aí de inflação, aquela coisa que é de praxe, né? Mas não há proposta de redução salarial, como já aconteceu com outros jogadores veteranos de renovações no passado recente. A ideia é renovar por 1 ano. E o jogador quer 2 anos, agora já admite 1 ano com metas que façam que tenha uma renovação automática. Imagino que ele não queira metas muito altas. A exemplo do que conseguiu lá atrás o Davi Luiz, né, que renovou automaticamente com 20 e poucos jogos que ele disputou em 2023. E aí o Flamengo imagina o quê? Que o jogador vai fazer em abril 35 anos. Quando terminar esse compromisso, se fizer por mais 1 ano, ele vai ter quase 36, está indo para 36, né? E aí, qual a ideia? Bem, o Felipe Luiz e o Diego Ribas, por exemplo, renovaram seus contratos por 1 ano, e por mais 1 ano, por mais 1 ano. Então, se o Ribeiro renovar esse ano, estou passando o que o Flamengo está pensando, tá, gente? Não é minha opinião, é informação, pelo amor de Deus. Eu nem ofereceria nada para o Everton Ribeiro. Liberaria, falaria tchau, muito obrigado e ponto final. Essa é a minha opinião, mas não é o que pensa o Flamengo. Então, se ele chegar no final do ano, renovou por 1 ano, chega no final do ano que vem, ele foi bem, discute de novo, renova por mais 1 ano. Então, essa é a situação. Isso pode até se arrastar para o começo de janeiro, essa definição. Não sei se vai se bater o martelo entre hoje e domingo, que é dia 31. O Léo Ortiz e o Vinha, os dois estão na mesma situação, impasse financeiro, entre o que pedem, respectivamente, o Red Bull Bragantino e a Roma, e o Flamengo se propõe a pagar. Até hoje, cedo, a pessoa me falou, o que a Roma quer, o Flamengo não pode pagar. Ou desce o valor, então se o Vinha chegar num determinado momento em janeiro, não tiver acordo, eles vão atrás de um outro lateral esquerdo. Então, o Léo Ortiz, acho que é muito provável que acerte cedo ou tarde, porque o jogador faz força para trocar de clube. Houve uma proposta que ele recebeu do México há algum tempo atrás, ele não foi, ele teria conseguido ali uma espécie de uma promessa, tá bom, eu vou ficar, mas numa outra oportunidade, tudo, seguir para um outro clube. Ao mesmo tempo, né, o Bragantino, a gente não sabe exatamente como é que o Red Bull Bragantino está lidando com esses momentos, que ele flertou com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Teve um momento que ele era o único time que dependia de si para passar o Botafogo. Depois teve uma queda e acabou ficando mais para trás. Mas
vai querer manter jogadores, vai querer se fortalecer, vai manter essa política só de jovens ou vai tentar ser um pouco mais maduro e competitivo com o Pedro Caixinha para, quem sabe, ganhar um título importante esse ano. Eles estão na Libertadores, inclusive, na fase preliminar, né, junto com o Botafogo. Mas acho que a tendência é o Léo Ortiz ser contratado. Uma hora ou outra vão acabar chegando num acordo. Sobre o Luiz Henrique, o Flamengo quer o jogador. Eu entendi que está trabalhando meio na calada. Eu não sei se o Fluminense vai entrar na disputa, acho até difícil pela questão econômica. Mas o Fluminense, na verdade, essa é a minha interpretação, tá? O Fluminense lança o interesse porque seria mais um jogador revelado no Fluminense que o Flamengo contrataria. O Fluminense vende, vai lá para fora, o Flamengo vai, pega o cara. Então foi o Gerson, foi o Pedro, foi o Ayrton Lucas, seria mais um. E o detalhe, esse jogador quando foi vendido, a torcida ficou bem na bronca, porque o Fluminense vendeu por 9 milhões e em tese ele poderia ser vendido por mais. Mas o Fluminense precisava do dinheiro, muito, então teve que vender. E ele era o melhor jogador do Fluminense naquele momento, ele estava muito bem. Fez uma temporada ótima no Betis, temporada passada, na atual ele tem ficado na reserva, não está bem. E para o Betis é interessante vender também, porque ele faz caixa, chega na janela de janeiro e pode fazer uma contratação, que é o que pode fazer a Roma também descer um pouco o valor do Vinha, porque tem emprestado ao Sassuolo. Então, se a Roma vende o Vinha, mesmo que não seja pelo valor que gostaria, ela faz caixa e consegue trazer um jogador para o Zé Mourinho, reforçar o time da Roma no começo de 2024. Então, isso pode pesar em algum momento também. E o jogador também parece interessado em voltar para a América do Sul, já que está jogando um time pequeno da Itália. Ele não está nos planos da Roma no momento, voltar não vai acontecer. E sobre o Thiago Maia e o Fausto Vera, tem muita especulação sobre a possibilidade do Flamengo até pegar a dívida, sem chance. Hoje o que me falaram foi, uma menor possibilidade do Flamengo pegar essa bucha aí de ter que resolver o problema com o Argentino Júnior. O Flamengo entende o seguinte, o jogador é do Corinthians, porque o registro dele, o contrato registrado é com o Corinthians. O que existe é uma pendência do Corinthians com o Argentino Júnior, que é um outro problema, que pode gerar um protesto na FIFA, que até já teve algum tempo atrás, uns meses, né? Pode gerar um transfer ban numa janela próxima, nessa ou na outra, eventualmente, pode acontecer se o Corinthians não pagar. Mas o jogador está registrado como atleta do Corinthians. Então, se o Flamengo negociar com o Corinthians, não tem nada a ver com o Argentino Júnior. Falaram, a gente não vai resolver nada com o Argentino Júnior, pagar dívida, comprar dívida, isso não existe. E eu falei, mas e o Thiago Maia, vocês querem mesmo negociar? Eu falei, não, a gente pode negociar, pode ficar. O Flamengo tem um Pulga, tem o Alan que vai voltar de lesão agora, deve estar disponível. E tem o Thiago Maia que, de fato, não teve uma grande temporada, mas eles entendem que é um jogador que pode ser útil. Eles não querem descartar o jogador. E metade dele é do Lille, tem isso também. O Flamengo pode repassar para o Corinthians, mas o Lille tem 50%. Né? Mas eles não pensam assim, que é fundamental. A ideia é trazer um outro volante se um sair. Então, se o Thiago Maia tem uma proposta boa e vai embora, pode ser o Fausto Vera ou um outro jogador da posição. Então, eles contam com esses três. Tem o Igor Jesus, que jogou agora o Pan-Americano pela Seleção Brasileira, que é um volante. E tá o Ryan Lucas, que é um jogador de meio campo, que está subindo também agora. Não sei se o Tite vai deixá-lo de vez no elenco, tem 18 anos. E que eles estão apostando que possa ser mais uma opção do ano. Então, eles acham que o Flamengo entende que tem de 3 a 5 jogadores que podem jogar naquela posição. E, inicialmente, ele conta com o Thiago Maia. Admite negociar, mas não admite a ideia de ter que negociar com o Argentino Júnior, pegar uma dívida do Corinthians. Falou, esse é o problema do Corinthians. O Corinthians fica certo com o Argentino Júnior. Agora, se ele pegar o Fausto Vera, vão negociar. Mas me parece que o negócio está um pouco mais distante do que tem sido. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Galera, aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido do Brasil. Aqui você terá notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa dos comentaristas, negociações e possíveis reforços como esses aqui que nós vamos ver nesse vídeo que eu preparei para vocês. Então já vai deixando seu like, se inscreva e ative o sino. Vamos aqui para o mercado da bola do Flamengo, que está bastante agitado aí nesse final de ano aí. Flamengo visando já a temporada 2024, 2023. Não foi proveitoso o Flamengo, não conseguiu conquistar nenhum título, né? Nem, vamos dizer, nenhum título importante, nem carioca, nenhum título aí. Foi um vexame aí. A torcida rubro-negra sofreu muito esse ano aí, foi bastante dificuldade aí para o Flamengo, mas ano 2024 promete aí. Tite já chegou no final do ano 2023, já deu uma melhorada. A gente viu que os jogadores estão mais comprometidos. A gente vê agora vários vídeos aí de Gabigol treinando aí, se exercitando aí. Tomara que ele volte bem aí para essa temporada 2024 que promete aí no comando de Tite. Agora vamos falar aqui sobre Evander aqui.
Ele gostou aqui do projeto do Flamengo, mas agora está encontrando dificuldades, né, na sua venda. Esse atleta aqui que foi revelado pelo Vasco, e o Flamengo tenta essa situação aí. Vamos ver entender um pouquinho aqui. Com a situação indefinida sobre Everton Ribeiro e com muitos meses da seleção, o Flamengo tenta a contratação de um jogador para o setor. O rubro-negro abriu negociações com Evander, de 25 anos, e Vasco, e atualmente está atuando aí no futebol dos Estados Unidos, MLS aí. Então o atleta gostou do projeto apresentado pelo Mengão, mas a aquisição não será uma tarefa fácil. Evander está valorizado após uma boa temporada, portanto o time dele recusou aí a tentativa de diálogo com o Flamengo, informou que não há interesse na negociação. No entanto, a diretoria rubro-negra insistiu e perguntou qual seria o preço da compra, porém ainda não recebeu aí a resposta. Informação foi divulgada aí pelo site GE, saiu hoje à tarde, dia 29/12/2023 aí, nessa sexta-feira. Então, portanto, Evander tem o interesse de voltar ao Brasil, onde não atua desde 2018, quando saiu do Vasco. O meia está feliz nos Estados Unidos, mas enxerga o Flamengo aí como excelente oportunidade para a carreira. Em 2022, o atleta fez a função de meio campo e de segundo volante e marcou 11 gols e deu 4 assistências em 29 jogos, quando foi eleito o melhor jogador do time no ano. E não é a primeira vez que Evander entra no radar do Flamengo. Quando o jogador vestia a camisa do Midtjylland da Dinamarca, o rubro-negro fez uma sondagem, porém as conversas não avançaram, já que o atleta também estava valorizado no país. Com a camisa do clube foram 50 gols e 40 assistências em 165 jogos. Além disso, o atleta ganhou os títulos da Liga do país e 2 vezes a Copa. Evander tem contato até 2026 com seu time, porém, para tirar o atleta aí da Dinamarca, o time dos Estados Unidos pagou 53 milhões de reais na cotação da época. O brasileiro foi a maior transação da história do clube e se tornou uma das contratações mais caras aí da Liga Norte-Americana. Então o Flamengo está com essa incógnita aí no meio de campo, porque não resolveu ainda a situação de Everton Ribeiro, essa indefinição aí se renova ou não. Everton Ribeiro tem um contrato com o Flamengo até domingo, dia 31, e o Flamengo ainda tenta contratações no meio de campo. Por outro lado, o clube já conta com vários desfalques ao longo da próxima temporada no setor final. Eric Pulgar, Arrascaeta e Nico de la Cruz são nomes praticamente certos aí na Copa América, ou seja, desfalca o Flamengo aí por até 9 rodadas no Brasileirão. Então o Flamengo aí já está agindo aí no mercado da bola, já prevendo aí que ano que vem vai perder esses jogadores, né? Jogadores que com certeza aí vai ser convocado aí de la Cruz, Arrascaeta para a seleção uruguaia, né? E Pulgar, Eric Pulgar com certeza vai ser convocado aí pela seleção chilena. Então Evander aí está no radar do Flamengo. O Flamengo está monitorando, já tentou fazer aí uma proposta. Primeira teve recusa aí do time norte-americano, mas Evander mostrou interesse, gostou aí da base salarial, do projeto que o Flamengo tem para ele e pode até forçar a barra, conversar com um jeitinho lá. Talvez aí o Flamengo consiga aí ter e fechar essa contratação, um bom acordo que saia para ambas as partes. E o primeiro dia de venda de ingressos aí para Nova Iguaçu e Flamengo foi marcado por longas filas. Nessa quinta-feira, dia 28, foi iniciada aí a venda de ingressos para o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu, válida pela segunda rodada daí da Taça Guanabara. O jogo acontecerá em João Pessoa no dia 21 de janeiro. E o torcedor paraibano enfrentou longas filas para conseguir garantir seu lugar nas arquibancadas do estádio Almeidão. Além da venda online, os ingressos estão sendo vendidos em 4 pontos físicos aí, para você aí que quiser acompanhar aí. Quem, se for de João Pessoa, quiser acompanhar o Flamengo, corre aí que ainda dá tempo aí.
com certeza os ingressos vão acabar muito rápido, como sempre, né? A gente viu que o ano 2023 o Flamengo, mais uma vez, a torcida do Flamengo deu show aí no estádio do Maracanã, lotou e ficou com a maior média de público do Brasil, se eu não me engano foi 56 a 57. A média de público do Flamengo no estádio do Maracanã superou todos os times aí, disparado, foi disparado aí. A torcida que mais encheu, que mais lutou, dando show mais uma vez, como já é de esperado. Não é nenhuma surpresa aí que a torcida do Flamengo sempre vai fazer isso, sempre vai lotar o estádio aí. Mesmo quando com um ano sofrido aí nesse ano, não ganhamos nada, mas o Flamengo deu aí, a torcida do Flamengo deu orgulho aí e os jogadores não corresponderam em campo. Então falamos aqui, galera, sobre os ingressos vendidos e também sobre essa negociação aí com o Evander aí, possível reforço no Flamengo, o Flamengo em busca de novos reforços. Esse foi aqui o vídeo do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários. Peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe, galera, nossos vídeos com os seus amigos.